necessidade. Nós temos que expor, porque é nós que somos nós quem ajuda. Então, irmão, nós temos que, toda noite nós pedimos a primeira oferta da evangelização e a segunda que é para as despesas oficial em geral. Então, os irmãos que estão aqui, graças a Deus, já sabem, né, dessa parte maravilhosa, que nós temos que ajudar, irmãos, com alegria, porque somos nós mesmos que desfrutam, né, do salão, onde nós vemos, né, adorar a Deus, onde nós vemos expor a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. E nós precisamos pagar o aluguel, porque senão o aluguel vai pedir o salão e nós não temos o salão para a gente. Você que trouxe a sua contribuição, fique de pé. Aleluia! Eu também vou pegar a minha. Glória a Deus! A minha Aleluia a Deus! Então, Senhor, você fique de pé, vamos lá agradecer a Deus. Aleluia! Por estarmos aqui, soberano Deus maravilhoso, eterno Pai. Abençoa os meus irmãos, meu Deus, as minhas irmãs. Que se faz presente aqui nesta noite. Todos que puderem, que não puderem, que tenham, que não tenham, que o Senhor abençoe a todos. Eu tenho certeza que aqueles que têm desejo de ir para a sua obra, o Senhor preparará. Hoje ou amanhã ou depois, quando o Senhor quiser. Abençoa grandemente, meu Deus, e multiplique sem ver mais na vida do teu povo. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos vão passando, nós vamos assim, louvando o nosso irmão. Que vai dar um ensinamento, nosso pastor Manuel. É hora de ir lá. E já está presente, né, irmãos? Nós temos por quê, né? Ficar adiante, não. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. E o Senhor abençoará. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e fazer uma pré-oração para nós receber o pastor Manuel, que vai, né, dar um ensinamento maravilhoso para nós nesta noite. É uma pena, né, irmãos? Nem todos sentem a necessidade de vir aprender. Porque esses bancos poderiam, né, estar tudo cheio. Porque tem membro. Só que, né, nós procuramos os membros. Mas quando vamos vir da Santa Ceia, irmão, está tudo cheio aqui. Está tudo cheio. Hoje poderia também estar todos os dias, né, irmãos? Porque todos os dias nós precisamos de Cristo. Todos os dias o Senhor dá livramento para nós, o Senhor nos abençoa, nos livra e nos guarda. Tanto dia que nós estamos aqui todos os dias. Vamos assim, fazer uma oração. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. És aí o teu servo, Pai. Usa ele poderosamente nessa noite, mais ainda, que o Senhor tem usado na face da terra. Meu Deus, meu Pai querido, abençoa grandemente a cada irmão e a cada irmã que aqui se faz presente. Que cada um de nós venha aprender nesta noite, Pai. Mais e mais, meu Deus, para nós também saber distribuir quando for falar das tuas maravilhas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos receber o Santo Deus do Paulo. Beijo para o rei agora. Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Graças ao Senhor, nosso Deus. Sempre, meus amados. Agradecemos sempre a Deus pelo motivo que Ele nos deu, bênção, graça. Constantemente. E nós temos motivo para agradecer, não é? Temos todos os motivos para agradecer a Deus na revelação do Espírito Santo que a nós foi dado. Todos nós, os que receberam a palavra, já receberam o suficiente para continuar. E isto é tudo para mim, para você e para nós. Quero já aproveitar o tempo aqui para ganhar mais tempo. Minha esposa está com oportunidade.
Senhor. Vamos daqui a pouco já meditar nessa palavra. Boa palavra do Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele, ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja da Santa Paz, Senhor Jesus. Igreja, vamos louvar. Vocês não têm dificuldade, estamos somente para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Detrói cereje, terra o dia do Jesus, foi plena de vergonha e dor, mas contém esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por meu pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, quero morrer amor
Nunca deixe de levar a mensagem da cruz para dentro do seu lar, para seus filhos, para a nossa família, a nossa parentela, os que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele não foi para aquela cruz por acaso. Ele foi para aquela cruz porque tinha almas preciosas, necessitadas do seu amor. E por isso, igreja, estamos aqui nessa noite, porque aquele que morreu, ressuscitou e está entre nós. Isso é maravilhoso saber que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um propósito. Glorioso Deus Santo, nessa noite, gloriosa na tua presença, diante dos teus servos, das suas filhas, Jesus amado. Estamos aqui, Senhor, contemplando o teu amor, a tua graça, a tua infinita misericórdia, que derramaste sangue carmesí, meu Pai, por nossos pecados. Senhor, alcança aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que são longe do Senhor, aquele Jesus amado que não conhece a tua palavra. Vai, Jesus, encontra os teus cegos, faz uma grande obra, meu Pai, no meio das famílias, Senhor. Ajuda eles, Senhor, ajuda eles a reconhecer que Tu és santo, que Tu és Senhor e Salvador. Repreenda tudo que não provém do Senhor, abençoa os obreiros da Tua casa, os pastores, Senhor, os presbíteros, os obreiros, os colaboradores da Tua casa. Faz uma grande obra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim seja. E graças a Deus e aleluia. Nós estamos no mês ou seja, na semana conhecida como a Semana da Páscoa. Quem sabe o sentido bíblico da Páscoa? A palavra Páscoa. O significado da palavra Páscoa. É bom que aprendamos, não é? São coisas significativas. Precisamos aprender. A palavra Páscoa, o sentido exato da Páscoa e por que é dado esse nome Páscoa, ou título Páscoa. Glória a Deus. Já vamos aproveitar o tempo na palavra de Deus. É preciso nós saber ou não? Por quê? O que sabemos, conhecemos ainda mais, usado pela palavra que produz fé, estamos bem orientados sobre a nossa defesa da fé. A defesa da nossa fé pessoal é uma realidade. Quando nós não sabemos o significado do assunto, a palavra não saber, simplesmente ignorar. Ignorar é o ato de não saber. E às vezes, porque não sabemos, nos atrapalhamos. Os profetas Oséias lamentou, e outros mais. O povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Irmãos, é um assunto tão importante acerca de entender o efeito da palavra. Chegou a Israel, passou por uma época que Deus entregou um rei para Israel irado. Deus irado. E entregou um rei para Israel. E isso foi quando chegou o conhecimento de todos os profetas. Por causa do que Israel não conhecia o direito que Deus tinha dado a eles.
e trocou Samuel por Saul. Aí a ira de Deus descarregou. O profeta Amós profetizou, 13:11, se não me falei memória, dizendo assim: olha, deite um rei na minha ira, disse Deus, e que eu atirei no meu furor. É um sofrimento desnecessário que as pessoas que Israel passou, mas por falta do quê? Fala mais uma comentário sobre esse assunto. O profeta Samuel tinha tudo que Deus tinha dado para manter a nação de Israel em 3 manutenções: juízo, profeta e sacerdote. Então Samuel tinha 3 capacitações dadas por Deus, que o povo estava plenamente abastecido. Mas Saul não. Então você vai trocar uma pessoa para o senhor presbítero. Amém. Você vai trocar algo completo por algo que não chega ao que o outro chegou. E aí a ira de Deus se descarrega quando o povo escolhe algo que tem que trazer sofrimento pelo próprio povo, ou para o próprio povo. Hoje também nós temos que aprender bem a palavra. Temos que Deus ele nos dá com, e pode avaliar que a doutrina de Cristo ela sempre fala em abundância. Vida em abundância, salvação em abundância, a orientação em abundância. Só tem uma coisa que Deus não é desperdiçador, não é assim? Ele é prático na economia, mas não é o Deus do desperdício. O que nós vamos falar nesta noite é sobre o sentido direto da Páscoa. O que significa Páscoa na Bíblia Sagrada e por que a Páscoa? Eu até fiz essa pergunta aos irmãos que ainda não tinham descoberto ainda, não é? E é bom que descobramos o significado desta palavra, né? Páscoa. Aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, vamos para lá. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Êxodo capítulo 12. Vamos essa meditação da boa palavra do Senhor nosso amado Deus. É muito rico a palavra. Ela nos instrui de uma maneira suficiente. E cada vez a gente sente mais, mesmo que nós somos falhos, somos humanos, temos altos e baixos, mas nunca deixaremos de ser perseverantes com a ajuda de Deus, ou com toda a ajuda do Senhor nosso Deus. Você só consegue perseverar quando descobre que não é perfeito. Aí sim, não é? Quando você acha que é muito perfeito, já atrapalhou tudo. Analisando isso. Aqui no capítulo 12 de Êxodo, está escrito na minha Bíblia. A Páscoa. A Páscoa, justamente. Aqui ela aparece essa palavra na Bíblia Sagrada a primeira vez. Aparece ela, a Páscoa. Diz aqui a palavra de Deus. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será este mês será o primeiro dos meses. Está escrito na minha Bíblia assim. É isso? Este mês será o primeiro dos... Qual mês? Qual é esse mês? Abril. Hein, irmãos?
Hã? Os irmãos compreenderam bem como é importante saber a palavra? Este é o primeiro princípio dos meses do ano. Este mês será, para vós o primeiro dos meses do ano. Diz aqui a palavra de Deus. Esse mês, qual é esse mês? Abril. Hã? Os irmãos sabiam que o primeiro mês do ano, como janeiro, é um calendário adulterado? É um calendário criado pelo Papa Gregório, sabia? Tremenda coisa. Pelo Papa Gregório, lá por volta de 1880, e não me lembro o total, mas parece que 84, 85 por ali, e foi cancelado o mês de abril como o primeiro mês do ano. Mês de abril não, janeiro. Não abriu, foi cancelado o primeiro do ano e mudando para o mês de janeiro. Eu quero até dar meu irmão ali para nós uma referência, nós vamos continuar aqui, abrindo as nossas Bíblias em Daniel 7, 25. O irmão pode ler para nós, irmão presbítero Edivaldo. Como nós precisamos de estar sempre orientados. É verdade. Relacionado com a palavra. O livro do profeta Daniel, capítulo 7 e versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Isso. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Daniel capítulo 7 e o versículo 25, que nos revela a palavra do Senhor, dizendo: E profetizará a palavra. Proferirá, não é? Proferirá. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirás os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e depois metade de um tempo. Sabe, esse aí é o quarto império, na revelação do profeta Daniel e na conclusão do Apocalipse. Esse é o quarto império. O primeiro império foi Babilônia, o segundo império foi os Medos Persas, o terceiro império foi o Império Grego e o quarto império romano. Foi esse que mudou, onde o irmão leu aí. Se os irmãos acompanhar todo o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, vai descobrir que é esse quarto animal mesmo. Animal com sentido e figura de linguagem, mas é o quarto rei. Cuidaria mudar as leis e os tempos. Eu me lembro que aqui mesmo em Daniel, capítulo 9, verso 27, está escrito sobre o Messias, o anticristo querendo imitar o Messias, mas na metade da semana ele cessaria o sacrifício e a oferta de manjares. Que dia é a metade da semana? Quarta-feira. Meio-dia. Se você olhar no catecismo romano, até eles escreveram certo e ludibriaram, ou seja, enganaram a mente do povo para sexta-feira, a morte de Cristo. Eu estava lendo uma matéria, levantamento, que esse erro, ele está tão bem feito por aquele império, que não é possível uma mudança. Agora, no catecismo romano, ele tinha um catecismo muito antigo, eu lia, e a minha mãe me ensinava a doutrina romana. Olha, meu filho, é assim, é quarta-feira de trevas, quinta-feira maior,
Sexta-feira da Paixão. Mas por que quarta-feira de trevas está no Catecismo Romano? Porque Cristo morreu na metade da semana da profecia do próprio Daniel. Agora, onde o irmão leu, como eu estou expressando, o quarto animal que hoje é conhecido de todos que não precisa aprofundar muito no assunto, é só prestar um pouco de atenção. Mesmo no culto da manhã, aqui mesmo, nós estávamos fazendo esse estudo sobre os quatro animais com ilustração. O quarto animal que está presente. Então, ele haveria de mudar as leis e os tempos. Quem sabe o significado da palavra domingo? Adoração ao som. Adoração ao som. Criado por aqueles impérios, junto com a mitologia egípcia, grega, mas aí à frente é o império. A palavra domingo significa dia do Deus Sol. O Sol é Deus? Não. Ou é criado por Deus? Então, para irritar a Deus e buscar e fazer com que mais pragas cheguem para a terra, houve essa mudança. Pode ver que na nossa Bíblia só encontra a palavra domingo na Bíblia da linguagem de hoje. Mas nas nossas Bíblias não encontram a palavra domingo, porque quando a Bíblia foi escrita, ainda não havia sido feita a mudança. Aí analisa bem. Dia de adoração ao Deus Sol. Criado tudo por esse império. Terrível a situação. E se nós não tivermos informação, o que é que nós vamos analisar? Vamos ver. É perigoso até envolver nesse assunto aí dessas mudanças. Então foi mudado o nascimento de Jesus. Vocês podem avaliar que é o contrário que a Bíblia diz. E é o contrário à época do trabalhar de Deus. O mês de maio, no Catecismo Romano e no conhecimento quase geral da população, é o mês de Maria. Não é isso? Quem já ouviu falar? Sabia? O mês de Maria, muito conhecido. Os mais religiosos romanos sabem, eu também sei. Porque Maria nasceu segundo a lei de Moisés, escrito no tempo de Moisés, lá em Levítico, capítulo 12. Quando a mulher dava à luz um homem, ela ficaria 33 dias fora do templo. Ou seja, logo depois de 8 dias, o menino era levado para apresentar o que aconteceu com Cristo, Lucas 2:22. Depois Maria ficou 33 dias fora do templo, a passar a apresentar, não circuncidar. Ficou 41 dias, levaram a Jesus para apresentar. Tudo isso dentro da lei, sucedido já na palavra de Deus. Só que o mês que Maria ficou sem entrar no templo em purificação segundo a lei, foi o mês de maio. Então, em que mês Jesus nasceu? Se nós for fazer um levantamento sobre Cristo centrado na sua palavra, Cristo o verbo principal, Cristo o criador dos meses, dos anos, das épocas e mantenedor daquilo que ele criou, aqui nós vamos ver que teve esse início sobre o nascimento de Cristo. Para quem não sabe, nós estamos em matéria de ensinamento. O mês de dezembro foi um mês da inauguração do Império Romano por um homem por nome Rômulo e Remo, que eram 2 irmãos. E ajuntaram também
considerando o aniversário de Nimrod. Você vê como as heresias vêm trazendo. Quem que eu vou falar de Nimrod? Está no capítulo 10 de Gênesis, versículo 8 e 10. Na sequência, foi o primeiro rei que inventou a confusão na Torre de Babel, Nimrod. Se os irmãos pegam uma nota, R$2 ou R$100 ou 250, naquela nota vão ver a foto de uma deusa grega. Quem já observou? Os irmãos compreenderam como é importante avaliar a palavra? Já viram ou não? É importante avaliar. E aquela deusa grega foi deusada pela mitologia grega, foi a mãe de Nimrod. E depois que o pai de Nimrod morreu, tinha tanto enxame de demônios que ele passou a casar com a sua própria mãe. Por isso que vem em cada momento a sujeira aumentando. E ela está na nossa moeda, hein? Olha ela aí. Samiramis chama ela, ou Samiramis. Nessa nota aí, ó. Não tem a foto de uma mulher? É a mãe, foi mãe e esposa de Nimrod. Está vendo? Essa deusa grega, como a situação está grave. Olha aqui, mano, que bom. Como a situação está grave no mundo, se nós não tivermos um Cristo que nos purifica a mente na unção e no conhecimento, onde nós vamos parar? Até o dinheiro, a moeda está. E não só lá que eles tinha aquela cruz de Caravaca, né? Aquela cruz, ao contrário, com as pontas para baixo. A gente vê as mudanças que traz a agitação na natureza através da ira de Deus. Vocês estão compreendendo a explicação ou não? Estão? E nesse dia 25 de dezembro, também eles classificaram como o nascimento de Nimrod. Nimrod é aquele do capítulo 11 eu citei o 10, o nome dele, descendente dos cananeus. Mas depois, lá no capítulo 11, ele se tornou o... É muito poderoso. A história é muito longa, nem vou prolongar mais, a história é longa. Mas vê que o adversário, irmão, ele é prudente em conservar a heresia. Vocês estão compreendendo? E nós temos que ser mais prudentes em conservar a santidade. Glória a Deus! Porque ele é prudente. Agora o que lemos aqui, Israel estava para sair do Egito, sem calendário fixo. E a saída de Israel do Egito, ali Deus ia mandar o juízo para o Egito através da 10ª praga. A 10ª praga. A praga do quê? Da mortandade dos primogênitos. Deus já tinha desafiado 9 deuses do Egito. O deus Nilo, que protegia a água conservada na visão deles. Mas no momento em que o Senhor autorizou Moisés, o deus Nilo não pode fazer nada. Não pode fazer nada. A água se tornou em sangue. É um desafio. E é que esses comentários identificam muito a igreja em conhecimento, em discernimento também. E assim sucessivamente, cada praga era desafio com Deus. Eles tinham também o Deus que conservava e isentava que o sol escurecesse. Faraó significa filho do sol. Sol tem filho, irmão? Não. E nós vemos no capítulo 8 na sequência das pragas de Êxodo, o Deus Sol
o Deus que protegia a escuridão não pôde fazer nada, porque Deus mandou uma escuridão. Vocês já leram a maneira que foi a escuridão do Egito? Já leram? A escuridão foi tão intensa, foi tão profunda, que quem estava sentado no lugar ficou. Não teve agência nem para ir daqui a ali. Os que estavam sentados nos lugares e deitados nos lares ficaram. E foi. Lê o texto, não vou mostrar tudo para nós ganhar mais tempo no comentário. Os comentários são bons e são edificantes. Agora, daqueles desafios, constantemente compreender, foi 3 dias de escuridão e o povo ficou sentado onde estava e onde estava, porque não teve ação para mudar, porque a escuridão foi mais do que a escuridão da noite. Foi a mesma escuridão, semelhante à escuridão que haverá no inferno. Juízo. Agora, Israel precisaria sair do Egito. Deus já tinha ordenado quantas pragas? 9. Desafiando novos deuses. Agora, quando nascia uma criança de um egípcio, o homem era oferecido a um deus pagão, um deus de latão, por cima de uma fornalha onde poderia colocar fogo por baixo, com as mãos posicionadas assim, e um latão formado com aquele espaço por dentro, aquele ovo por dentro, focado. Porque o fogo acendia embaixo e aquecia latão, hein? Ela é reluzente, que é para aquecer mais o fogo. E quando chegava o momento de pagar a promessa, a criança era levada viva e colocada nos braços do Deus, chama Deus Moloque, era o Deus dos cananeus. E ali a criança morria gritando. E os batedores de tambores usavam os tambores para sufocar o grito da criança. Irmãos, a atrocidade desse mundo causada pela idolatria do príncipe das trevas não é nem Lucifer, Belial. É o original da palavra. Belial, príncipe das trevas, inimigo número 1 de Deus e do povo dele. Agora, Deus irá, com toda aquela desclassificação do nome dele, chegou o momento que Deus agora ia mandar a 10ª praga. Para qual? Para desafiar o Deus Moloque. O Deus que recebia as crianças em sacrifício. E Deus trabalhou de uma maneira que na casa dos egípcios não morreu nenhum primogênito, até que chegasse o juízo. Do mais velho até o tio daquele momento. Só que Israel estava num local, na terra de Faraó Ramsés, um local separado da mistura dos egípcios. Aí Deus chama Moisés e diz: olha Moisés, você reúne o povo de Israel e diga a eles que celebra a Páscoa com cordeiros. Está aqui nos versículos 1 ao 7 ao 8. Decola cordeiros de 1 ano, sem mancha, sem ruga e sem idade completa. Aqueles cordeiros simbolizavam quem? Para nossa alegria, irmãos. É para nossa segurança. Aqueles cordeiros simbolizavam quem? Acho que nem precisa nem ler, mas João Batista estava pregando para o povo, para os povos da Judéia. Os mais simples diziam: arrependei-vos. E aqueles religiosos extremistas diziam: raça de víbora.
Quem aprendeu, quem ensinou a fugir da ira futura, onde lá, mediante essas classificações, ele observa um homem que vai ao encontro dele. Aí ele observou aquele homem, João capítulo 1, verso 29. Eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. Foi diferente a identificação. Então, esses cordeiros aqui simbolizavam quem? Irmãos, quando nós encontramos o fundamento perfeito sobre Cristo, mesmo nessas lutas de altos e baixos da vida, mas nós estamos vivendo um período, como o Senhor da Glória disse, um período que é o nosso gozo em salvação vai se cumprindo. Cada momento a mais. Então, esses cordeiros, tipo de quem não descobriu, descubra que fica muito melhor para uma estrutura e uma consagração mais perfeita. Aí Moisés preparou os cordeiros no dia 10 e guardou até o dia 14 do mês de... Dê uma olhada aí, irmão, no capítulo 23 de Êxodo, verso 15. A complementação da palavra de Deus no mês de... Qual o primeiro mês do ano e onde houve o mês como aniversário da saída do povo do Egito. Êxodo capítulo 23, versículo 15. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É lindo a palavra. Glória a Deus. Êxodo capítulo 23 e o versículo 15, que nos diz assim: a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo oportuno, o tempo apontado no mês de Abib, porque neles saíste do Egito, ninguém aparecerá vazio perante mim. Porque o Senhor tinha abençoado. Então a Páscoa ela foi celebrada no primeiro mês do ano. Qual mês do ano? Abril. Abib ou Nissan, que é o mês de abril. Para entender muito bem o que Deus quis dizer e o efeito dessa palavra. Então, ali no mês de abril, Moisés, eu fico pensando, presbítero, uma coisa. Israel saiu do Egito uma nação, aproximando 3 milhões de almas. Como é que Deus preparou as ovelhas gerar em um só dia e dar luz num só dia, porque tinha que ser tudo de um ano? Para 3 milhões de pessoas e não faltou nada. As irmãs compreenderam como o nosso Deus funciona? Não é bom você meditar nele? Permitiu que as ovelhas engravidassem um só e dessa luz um só dia. Isto é maravilha. E aqueles cordeiros, aqui no versículo 7, o irmão dá uma abertura no 12, está aberto, no capítulo 12, verso 7, estou mais adiantando aqui. Encontrou? 7 e 12 de Êxodo. Os cordeiros eram decolados, e no versículo 12 e 7, aí tem a instrução. E eu quero abrir um parênteses sobre isso. Vocês sabiam que jogar comida fora é um grande desacato contra Deus, é pecado, porque antes que eu não leia, Deus falou, olha, escolha cordeiros de um ano, escolha faça avaliação. Se a família for grande, é um cordeiro para cada família. Mas se for pequeno, é um cordeiro para 2 famílias. Não desperdice nada. Você já viu crente viver em pecado, porque vive desperdiçando a comida? Joga comida, come, faz o alimento que Deus deu, come, às vezes joga fora.
E ainda diz, eu estou em santidade. A Bíblia diz que não está em santidade, não. Lê o versículo 7, irmão. Aí eu ouvi para você. Êxodo capítulo 12, o versículo 7 diz assim: E tomarão do sangue, pôs-lo-ão em ambas as umbrais e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Isto. Então, as portas dos filhos, só um pouquinho, irmão, vai ler mais outros versículos mais para frente. E aí, então, a casa dos filhos dos hebreus, as portas estavam marcadas com cor vermelha, vermelho carmesim. Você já ouviu crente para usar simpatia? Eu já. Não pode usar vermelho. Já vi. O irmão também já deve ter ouvido falar. Não, era simpatia, feitiçaria. Porque a cor vermelha simboliza a redenção. Você vê, a única cor que o diabo respeita, nós estamos falando na parte material, mas espiritual. Aí vocês estão compreendendo, irmão, que como a pessoa peca, às vezes passa lutas com família, lutas de uma maneira ou de outra, sem necessidade nenhuma, por causa de discriminar cor. Quem discrimina cores é racista. E Deus puniu Miriam por causa do racismo. Criticou a mulher de Moisés porque era negra. E na mesma hora saiu a lepra na testa. Criticou Moisés porque achava que Moisés era uma pessoa mais comum na visão de graduação com Deus. Então também saiu a lepra. Agora analise bem. Aí Deus falou com Moisés: passe, marque os umbrais das portas da cor vermelha. Eu já vi pessoas dizer que vermelho é do diabo. O diabo não tem cor. Que é esse nome tão sujo que as pessoas falam. Sabe que nome significa pombagira? Vocês sabem? E como fala? É um nome tão sujo, mas tão sujo, nem vou falar aqui. De tão obsceno que é. Vê quantos crentes que pecam com a boca suja e dizendo glória a Deus, justificando assim mesmo. Então veja bem, o diabo é espírito. Você, que cor é o espírito? Não tem cor. Que cor é o vento? Você só sente, mas não vê a cor. Então, o Espírito agora, Deus não, Deus se manifesta em tricotomia, para que haja cores, destaque. Deus, ele se manifesta também em forma de homem, formado de corpo, alma e espírito, Deus, o Deus verdadeiro. Aí analise bem, a porta dos umbrais das casas dos filhos dos egípcios estavam marcadas com sangue, porque ali ia chegar a 10ª praga sobre o Egito, o juízo de Deus. Toda a casa seria invadida. Versículo 12. A casa dos hebreus, não é do Egito. Eu falei dos egípcios? Foi, é hebreu. Corrige aí, vocês sabem, irmão. Da casa dos egípcios, que a praga ia chegar na casa dos egípcios. E o sangue estava na porta das casas dos hebreus. Versículo 12. Versículo 12 diz assim, do mesmo 13. capítulo, viu, irmãos? Capítulo 12, versículo 12 e 13. Diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isto. Daí veja o significado da palavra Páscoa.
que significa ó, passagem das maldições por cima ou por lado dos que são marcados com o sangue do Cordeiro. Glorificado é o nome do Senhor. Agora, o motivo por que o crente levanta a mão suspeito de macumba é um desastre. É um desastre, é um desacato a Cristo. É muita e ainda tem pessoas que incentivam a pessoa a levantar a mão. Deus está me falando que fizeram macumba para você, mas só que é mentira. A menos que seja um crente fofoqueiro, aí não é crente, é fofoqueiro, não é crente, é feiticeiro, aí a macumba pega. Porque Deus falou com Moisés, olha, e este sangue será por o quê? Sinal. Na terra, ou seja, na casa em que eu estiver no controle, enviando o destruidor para destruir os primogênitos do Egito, tem uma coisa, Deus dizendo, só tem algo que eu considero e respeito por ter feito o juramento. É a marca do sangue, porque refere a marca do sangue do meu filho, unigênito, único. Glória a Deus. Para segurar o meu povo. 6 horas da tarde, as portas seriam fechadas. Se chegasse um egípcio pedindo alguma medida de mantimento ou algo parecido emprestado, estivesse em comentário sobre o assunto, quando das 6 horas da tarde, as portas se fecharam. E o egípcio que estava lá dentro era filho de praga? Não. Estava dentro da casa coberta com sangue. Os irmãos, analisa bem que coisa linda é a palavra. Vocês estão compreendendo? Será que precisa aprender a palavra ou não? Então, nessas pragas, capítulo 3, assim por diante, cada casa houve mortandade. E chegava um egípcio dizendo, socorra-me que meu filho morreu. Disse, o meu também acabou de morrer agora. E em toda a casa houve luto. Só que na casa dos filhos dos hebreus tinha luto? Tinha cobertura. Agora eu pergunto para os irmãos, por que a igreja, que alguns pregadores, não todos, que fica assombrando a igreja, que a igreja vai passar para o juízo final? E infelizmente tem crente que crê. Na sua simplicidade ele crê. Chegou o juízo de Deus lá no Egito. Israel estava fora ou estava incluído? Hã? Por qual motivo? A presença do sangue. Agora analisam bem. É tanto ritualismo hoje na qual religioso para adquirir uma bênção e o sangue é uma mais. Não posso, para muitos, se não compreender o valor do sangue, não vai chegar à conclusão exata. Por exemplo, hoje, a época nossa, quando a pessoa aceita Cristo, o que ela recebe imediatamente? A marca, o Espírito Santo como selo da promessa, mas a aprovação é pelo sangue de Cristo. Pelo sangue. Agora, o diabo que estava perto, ele foi para onde? É preciso que aprender, porque tanto bem discussão do diabo deles mesmos, eu já ouvi. Não é julgamento. Então, se nós não tivermos conhecimento, nem sabe quem é o demônio e nem sabe tão pouco quem é Cristo, como se deve saber. Exatamente. Agora, o diabo que estava ao nosso redor, quando nós somos marcados com o sangue do Cordeiro, ele que estava perto, ele fica mais longe. Já leram? Não? Eu vou só citar em 1 Pedro 5, 7 e 8. Sede só vigiar e oração, porque o diabo, vosso adversário, está mais perto ou mais longe? Por causa do quê?
Aleluia! É isolado. Irmãos, na lei da santidade, um judeu, para cumprimentar um estrangeiro, precisaria fazer um ritualismo de oferta de animais para poder fazer aquele proselitismo com o judeu. Não ia chegando fazendo assim: ô judeu, está bem como que vai? Não. Porque o judeu era considerado como portador da santidade de Deus e os gentios como imundos. Era mais um ritualismo do que uma realidade. Porque a palavra, no sentido material, não funciona, não resolve o problema espiritual. O que resolve o problema espiritual? O espiritual. Agora, hoje, você, nós cumprimentamos qualquer pessoa. Se você tiver mais intimidade, dê um abraço. E nada acontece, por quê? Porque o sangue nos isolou. Nós estamos isolados. Você que está cumprimentando uma pessoa pagã, seja que for religiosidade, e a maldição que está nela, enquanto não aceita Cristo, a maldição está lá. Só que a maldição da pessoa não atinge a nós, porque nós temos um isolamento pelo sangue do Cordeiro. Aonde Deus é sangue, a maldição passa de largo. A Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é esse. É passagem das maldições por lado dos que têm a marca de Cristo. Dê uma olhada para nós, já vindo para o Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios 5, 7. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É a felicidade, a nossa segurança de estar sempre convivendo com Cristo Jesus, mas de maneira plenamente segura. Está cheio de crente iludido. E a macumba pegou mesmo. E a pessoa levanta a mão. Aí eu fiquei. Então ela não entendeu quem é Cristo, não descobriu que o único sacrifício que o diabo teme e respeita, o único e eterno sacrifício feito pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios 5, 7. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. E ponto final. O cristão, ele pode sentir enfermidade física, isso é até normal. Agora, mental, causado por macumba ou físico, não existe. Não existe. Existe, mas não atinge. Porque Cristo nos isolou pelo seu sangue. Você já leu isso? Já? Se o irmão quiser comprar aí pertinho, os irmãos compreenderam bem? Cristo, então, aquela Páscoa do Antigo Testamento, referiu o quê? Passagem das maldições por aqueles que estavam marcados com sangue simbólico, sangue de cordeiros. Mas hoje o sangue de Cristo não é simbólico, é real, ele derramou mesmo. Foi feito o sacrifício pessoal, o sacrifício vigário, compreenderam? Aí o apóstolo Paulo está referindo de olha, ficai sempre sem fermento, ou seja, sem mexer. E aí volta tudo. Não sejais mexeriteiros, fuxiteiros, contendeiros, oportunistas. E aí uma parte da igreja de Corinto estava mais na realidade da santidade, porque Paulo explicou, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Então, quando você vê um crente levantar, irmão, suspeito de macumba, a gente dói por dentro, a gente chora. Ai, mas que falta de entendimento, e quem está incentivando está pior ainda.
Está falando, olha, Deus, o pior grave é que diz que Deus falou, é mentira, porque Deus ele tem a sua palavra com juramento, e a palavra com juramento, ela não quebra. Ele não deposita essa garantia pelo sangue de Cristo, e depois ele diz, não, eu falei, mas o diabo da macumba pega mesmo no crente. Aí é dois mentirosos, é quem está falando e quem está crendo. É uma realidade. Aí no capítulo do Apocalipse, verso 6, irmão, diz a palavra de Deus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Lindo é a palavra. Irmão, vê que a situação doutrinária não é boa, porque muitos crentes, ó. Eu já ouvi isso em lugar mais de pessoas, mais aglomerado de pessoas, quando falam desse assunto, crente tal. E quem está instruído está ficando pior ainda. Jesus disse, um cego e outro cego vão para onde? Os dois? Vão para onde? Está no capítulo 15 de Mateus, na sequência. Se um cego e outro cego, os dois vão para o buraco, como não respondeu. E aí está o grande perigo, é o pecado de profanação. Quem profana e pisa o sangue de Cristo é mais digno de merecedor do que quem quebrasse a lei de Moisés. Está aí, aqui no livro de Hebreus 10, capítulo 30, 27, 28, 29, 30. Pisa no sangue, porque crê que o sangue não é suficiente. Lê aí um versículo. É versículo 5 e 6 do capítulo 1 do Apocalipse. Versículo 5 e 6 do Apocalipse. Isto, glorificado é o nome do Senhor. Quem compreendeu que a situação de doutrina é grave? Olha, irmão, é mesmo. Lá em casa. Eu vejo pessoal lá tem um centro de macumba. Irmão, todo pagão é feiticeiro. Tem o alto espiritismo. Ele não é porque ele não faz a prática, mas ele apanha a prática. Tem o alto espiritismo e o baixo espiritismo. Mas todo pagão é espírita. É a porta larga e a porta estreita. São duas. Pode ler. O versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e o 6, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez rei e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Um rei que reina sobre o pecado, a macumba pega? Está compreendendo que ele está reinando sobre o pecado, não o pecado reinando sobre ele. Nos fez reis para reinar. Nos fez sacerdote para levar nós mesmos diretamente a Deus em oração. A Deus em comunicação. São autoridades consagradas pela bênção sacerdotal de Cristo e a igreja. É os salvos em Cristo. Está compreendendo? Por causa do sangue, é aquele que nos ama em sentido que não se explica. E em seu sangue nos